da presença holandesa. Esse todo mundo gosta de falar nisso. O pessoal fala dos judeus que saíram para fundar Nova York no período dos holandeses. Muita gente diz, era teu parente, quem era teu tataravô. É um período específico dos judeus sefardistas que vêm da Holanda durante a invasão, a ocupação holandesa, o Brasil holandês, se associam a essa população que já existia do criptojudaísmo holandense, mas já estava, coitada, enfraquecida, né? De tantos anos de Inquisição, denúncia, tanta confusão. Quando eles chegam em 1630, essa população, quando vê os holandeses, diz, epa, essa turma aceita que a gente volta ao judaísmo? Aceita. E aí os judeus locais, os judeus de Olinda, vê que engraçado isso aqui, os judeus de Olinda vão se associar aos judeus que estão vindo da Holanda e formam aquele período áureo, né, que é a fundação da primeira sinagoga pública das Américas. Vocês estão me escutando bem, né, todos? A primeira sinagoga pública das Américas é do período holandês. Está lá, né, reconstituída na rua do Bom Jesus. Mas aqueles judeus lá de Olinda, de criptojudaica, não tinham sinagoga? Não tinham. Então ela não é a primeira sinagoga, aquela do Bom Jesus. Ela é a primeira sinagoga pública, construída para ser uma sinagoga. Isso é verdade. 100 anos antes, uma porção de pequenas sinagogazinhas secretas, escondidas dentro de casa, dentro da Casa Grande dos Engenhos, nos partidos de cana. Já havia assim sinagoga, mas não podia se expor com o nome de sinagoga, nem era uma construção sinagogal. Era um quarto dentro de alguma casa que secretamente servia como sinagoga. A rigor, a gente pode dizer que as primeiras sinagogas das Américas estavam em Olinda, 100 anos antes, quase, 90 anos antes da sinagoga da Carral de Sul Israel, lá no Bom Jesus, a famosa. E também a turma gosta de dizer que nesse período, quando os holandeses são expulsos, saem victores judeus e fundam Nova York. Né? Já ouviram essa história, né? Quando alguém me conta isso, eu digo, é isso mesmo, eu não corrijo não, tá? Deixa o pessoal achar e pronto. Ninguém gravou isso não, né, gente? Agora, a rigor, é claro que não foi bem assim, tá? Durante a expulsão dos holandeses, já 24 anos depois, os holandeses permanecem 24 anos, né? No chamado Brasil holandês, ocupando o nordeste do Brasil, a partir com sede no Recife, não mais em Olinda. Olinda foi destruída no incêndio de 1631. Eu digo sempre, nós gostamos de elogiar, né, essa presença holandesa. Não esqueçam que eles não foram muito bonzinhos não, tá, com os locais. Destruíram completamente a pequena Lisboa. Destruíram completamente Olinda. Retiraram os sinos da igreja para fundirem em canhões para usar na guerra local aqui, na guerra brasileira. Então, assim, claro que a presença de Maurício de Nassau, especificamente o Octênio Nassoviano, né, de 37 a 44, de 1637 a 1644, é um período assim que nem os soberanos europeus tinham tamanha grandeza de caráter e capacidade administrativa, inclusive no sentido de tolerância religiosa. Mas vamos nos fixar no período de Nassau, tá? E a fundação de sua cidade nova, né, do outro lado da banda do Rio Salgado, né, que é hoje os bairros de Santo Antônio e São José, saindo da área portuária. Ele, de fato, desenvolve a sua Mauriciata, a sua cidade Maurícia, e com padrões realmente do que havia de melhor na Europa. Mas, assim, né, o pessoal diz assim, pena que os holandeses não ficaram no Brasil, a gente seria outro país. A história não é tão linear e as conclusões não são tão fáceis assim, tão simples de serem obtidas, não. Tá? Vamos fazer analogia com outros lugares onde os holandeses estiveram, vocês vão ver que não é exatamente um resultado previsível que teria acontecido com o Brasil no período holandês, mas sim ao período de esplendor do judaísmo aqui em Pernambuco. Né? A primeira sinagoga pública, foi construído um cemitério exclusivamente israelita, nos Coelhos.
Saulo conhece bem essa história. Com a expulsão dos holandeses, aí o que é que acontece? Aí, os judeus de Olinda, os cristãos de Olinda ficaram animados em retomar o judaísmo quando os holandeses chegaram. Nesses 24 anos, pôde-se praticar o judaísmo abertamente em Pernambuco, sem os riscos de serem apanhados, os judeus, pela Inquisição. Não é isso? Não havia Inquisição no período holandês para os judeus daqui do Brasil. E quando os holandeses são expulsos, o que é que vai acontecer com essa turma? Inclusive aqueles de Olinda, coitados, eram judeus, né? Seus antepassados eram judeus, foram convertidos a cristãos novos, foram perseguidos pela Inquisição, se tornaram nem uma coisa nem outra. Quando chegam os holandeses, eles retomam o judaísmo, e quando saem os holandeses, eles são obrigados a retomar o catolicismo. Se quisessem permanecer no Brasil, o Brasil volta à égide da Inquisição. Então, os cristãos novos que permanecem no Brasil, os judeus que decidem ficar no Brasil após a expulsão dos holandeses, vão ter que se tornar de novo cristãos novos. Não sei se vocês estão percebendo o drama intergeracional. Aí não é uma geração só não, mas são uma geração, digamos assim, uma história familiar. De avô para neto, você tem judeu, cristão novo, judeu, cristão novo de novo. 4 transições. Né? Imagine tudo isso ao longo, digamos, de 150 anos, 100 e poucos anos. É muito difícil, né, tudo isso, essa conversão. É um período de fervor religioso. Né? As pessoas tinham suas crenças, seus valores, seus costumes, e tinham que transitar entre uma e outra religião a cada espaço, digamos, de 20, 25 anos, de uma conversão no meio. Eles são obrigados, os judeus que decidem ficar em Pernambuco, basicamente aqueles que já estavam em Olinda, já estavam enraizados, eles decidem ficar e são obrigados de novo a se tornarem cristãos novos. E aí, para ficar longe da Inquisição, há um período, aí, apesar de um hiato de judaísmo, eu chamo assim falta de judaísmo comunitário, tá?